Olá, está começando mais uma edição do Estação Cultura. No programa de hoje tem música de concerto ao vivo com a Paula Bugis e o Pedro Uffi. Eles participam do projeto Desconcerto neste sábado no Parangolé, aqui em Porto Alegre. Eu converso com o diretor Guilherme Castro sobre a oficina de direção e roteiros cinematográficos. Confira também uma reportagem sobre a exposição de Alexandre Pinto Garcia em cartaz no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. E começamos falando sobre a programação de verão do Santander Cultural, e são atividades para crianças, jovens e adultos. E quem está aqui para detalhar a programação é a Márcia Bertotto, ela que é coordenadora institucional do Santander Cultural. Tudo bem? Tudo bem. Prazer estar aqui. Meses de janeiro e fevereiro com uma programação bastante intensa, né, para todas as idades. E a gente vai falar aqui sobre alguns destaques. Enfim, não dá para falar sobre tudo, né? Mas vamos começar falando de cinema. Sim, vamos começar falando de cinema. O cinema está com uma série de atividades, né? Nós temos vários gêneros aí ao longo desses 2 meses. A gente estende até um pouquinho, até dia 2 de março, essa programação toda. Temos drama, romance, terror, documentários, enfim, uma revisão, como normalmente a gente faz no período de verão, na programação de verão, dos filmes que estiveram em cartaz e foram sucesso e que retornam, então, para a programação aqui, para o pessoal que não pôde ver. E na programação de cinema tem um viés, né, que é uma homenagem a Caio Fernando Abreu. Isso, a gente vai ter uma semana, a última semana de fevereiro, que vai integrar aí as áreas de música, cinema e um pouquinho de reflexão, com uma semana especial, alguns dias, 4 dias especiais, para a gente homenagear os 20 anos de morte do Caio Fernando Abreu, né? Então, vamos ter sessões comentadas todos os dias, então são 4 dias, de terça a sexta-feira, de 23 a 26. Vamos ter um especial de música, dirigido pelo Luciano Alabarce, né, no dia 25. Que vai ter a participação da Muni e também da Simone Haslan. Isso, da Simone Haslan, então com a direção dele, então vão ter intervenções do próprio Luciano. E a gente também vai ter uma conversa entre o Luciano e o Gilberto Gavronski, sobre a vida e sobre algumas atividades, alguns detalhes aí da vida do Caio Fernando Abreu, pela amizade mesmo entre eles, né? Então é uma semana realmente dedicada aos 20 anos de morte do Caio Fernando Abreu. O Gilberto, que é um ator gaúcho, né, trabalhou inclusive com o Luciano, amigo do Caio Fernando, e que hoje faz uma carreira como ator e diretor de teatro no centro do país. No centro do país, e está vindo especialmente para cá para acompanhar essa atividade aí. Então, na terça-feira, um bate-papo entre ele e o Alabarce, né? E ao mesmo tempo as sessões comentadas que seguem acontecendo. A gente vai ter inclusive algumas atividades que acontecem. Só para a gente lembrar alguns dos filmes que são longas metragens que vão ser apresentados. Então, Onde Andará Dulce Veiga, né? Para Sempre Teu, Caio F. e Sobre 7 Ondas Verdes Espumantes. Falando de música, né? Quais são os shows que estão previstos assim para o que a gente está prevendo agora? Também com um mix um pouquinho maior, né, de vários ritmos, né? Então nós vamos do erudito, o blues, a gente inicia com um blues, vem um bluseiro argentino então para a programação, que já se inicia na semana que vem, que ela começa no dia 12, então primeiro show aí no dia 13, né? Então um bluseiro. Depois a gente vai ter, homenageando os 100 anos de samba ao longo também da programação, a nossa oficina de choro e samba do Santander Cultural, que vai apresentar então um especial, passando aí por Noel, Martinho, Paulinho da Viola, enfim, né, trazendo os grandes nomes do samba. A gente vai ter também um erudito, um pouco mais, que é os 260 anos do nascimento do Mozart. Então, também um quinteto de sopros que vai estar trabalhando com isso. Temos um duo que vai fazer com música eletrônica e que vai conversar um pouco com a programação de cinema, né? Nós vamos ter um filme no cinema que vai conversar com esse de música. E o próprio blues mesmo, que vai ter um pouco dessa conversa no cinema, de algumas atividades do cinema que também vão ter na música. Uma outra novidade deste ano é a Feira Gráfica. A Feira Gráfica, que é um capítulo à parte, né? Então a gente traz aí esse ano, assim, no verão a gente tem essa novidade da feira e das exposições, né? Então a feira, ela também vai acontecer no final de janeiro. Então a gente tem 2 momentos, vamos dizer, mais altos, que é o final de fevereiro e o final de janeiro. No final de janeiro, então, a Feira Gráfica vai trazer uma série de artistas, onde nós vamos ter lá uma parte mais de produção. Rua, né? Um pouco ela vai acontecer
acontecer ali um pouco dentro do Santander Cultural, que ela vai se integrar com uma oficina também que vai estar acontecendo, né? E também prossegue uma mostra com obras do Vasco Prado. Do Vasco Prado, que começou na metade de dezembro e que segue até 28 de fevereiro. Então, são as grandes novidades aí do nosso ano, né? Sem falar da agenda de oficinas, que são várias, né? Intervencionismo urbano, flash mob, Libras básico, yoga e expressão corporal com a maturidade, criação de personagens e princípios básicos do desenho animado e desenhando no espaço, que é uma atividade especial lá sobre a exposição Isso, sobre a exposição do do Vasco Prado, que é mesmo uma interação para a família e para que as pessoas possam se envolver desenhando também um pouco como o Vasco Prado aí fez nessa mostra. É claro que a gente deixou muita coisa sem falar aqui. Sim, a e programação essas é atividades extensa. são gratuitas? São gratuitas, exceto o cinema e a música, que já tem os seus preços, né, R$12 e R$10, mas as atividades todas de oficinas, todas essas oficinas, incluindo a Libras, que são algumas um pouco mais extensas, são totalmente gratuitas, mediante inscrições. Elas têm um número de vagas limitado, né, tem também uma faixa etária limitada, mas é só ligar no 3287-5941 e pode ser feitas as inscrições. Legal, Márcia, muito obrigado pela tua participação aqui Eu no que Estação agradeço. Cultura. 2 meses de muito trabalho aí pela frente. Isso né? aí, um grande ano para nós. Legal. Lembrando, então, que outras informações você pode encontrar lá no site do santandercultural.com.br. E agora, artes visuais. A mostra Sob a Alva, do gaúcho Alexandre Pinto Garcia, está em cartaz nas Salas Negras do Marx. A inspiração do artista plástico Alexandre Pinto Garcia vem da luz, que contrasta e ressalta seus desenhos em preto e branco. A alva, por exemplo, é a primeira luz que surge no horizonte antes do nascer do sol. Ela é a veste do supliciado, ela é a veste do sacerdote. Então, como a iluminação no meu trabalho é uma coisa muito marcante, eu gosto de pensar que a alva é essa luz especial, essa luz que vem de uma estrela morta há 1000 anos, como diria Genet, sabe? Que perturba, que tem um mistério que não é... Ela é ampla como um relâmpago, mas ela se apaga em seguida, não é como a luz do sol crua. Me deixo muito levar pelo impacto que me causa alguma coisa lida ou por uma música escutada. Então tem frases assim que geralmente me dão um insight e ficam, na verdade, trabalhando dentro de mim durante anos. E aí, quando eu faço um desenho que aparentemente não tem muita explicação do porquê de ocorrer aquela imagem, eu percebo que ela é o resultado dessa formulação, entende? Elas surgiram como 3 pequenas exposições distintas, que seriam de amor e restos humanos, que são esses corpos, né? Uma outra seria Sob a Alva, que seriam os personagens, as figuras masculinas voltando o rosto, e sob a insígnia de Edgar Allan Poe, que seriam as mais climáticas, como as de floresta, de túmulo, pelo clima fantástico, né? Mas depois, quando eu recebi o convite do diretor do museu para fazer a exposição, elas foram se organizando de modo que confluíram e aí se tornaram isso que é hoje em dia essa exposição Sob a Alva. Começa na próxima segunda-feira, dia 11, a oficina de direção e roteiros cinematográficos ministrada pelo cineasta Guilherme Castro. Ele está aqui para nos falar um pouco sobre esse curso que tem no CERN a ideia de trabalhar roteiro e direção já juntos, isso? Sim, é um curso que eu estou retomando do Estúdio Clio, que é um curso que eu dei outras vezes, mais focado para roteiro. E há horas que eu vinha conversando com o Chico Marshall sobre retomar esse curso e eu vinha esperando o momento de elaborar um curso novo. Bom, no último período aí, com novos filmes, novas experiências, estudo de cinema que eu fiz em São Paulo, concluí o mestrado, o que a gente aprende fazendo cinema, que é uma coisa que é uma atividade que exige uma constante reflexão e um constante aprendizado mesmo, não tem fórmulas, né?
As fórmulas são constantemente colocadas em questão e cada filme tem que descobrir. Então, agora, em janeiro de 2016, eu resolvi, não, então está na hora de eu fazer um curso novo ali no Clio, atender o convite do Chico, me sinto muito prestigiado de estar numa instituição tão bacana. E nesse curso, a gente, nesses encontros em janeiro, vai fazer aquilo que eu acredito que eu venho praticado, sabe, nesse tempo, que é um olhar sobre as questões do roteiro e da direção a partir dessa perspectiva, não de fórmulas, né? Não de conceitos acabados, fechados, né? Ou de saberes acabados, fechados, mas de uma constante busca de como elaborar a cinematografia, usar os elementos do cinema para elaborar filmes que sejam filmes que façam o público, que conseguir levar o público o envolvimento, que consiga envolver a inteligência do espectador no sentido de pensar junto, de aprender. É interessante que a gente pensa a partir de uma perspectiva audiovisual, que a gente tem mais de uma construção narrativa, né, que seria, de repente, uma construção narrativa a partir de diálogos e também todos os outros elementos que constroem essa narrativa. E aí, Guilherme, eu queria que tu falasse mais especificamente sobre quais são as pessoas que estão destinadas a esse curso, porque também serve para quem tem uma escrita cinematográfica, também para quem faz uma leitura cinematográfica, né, o curso. Eu tenho certeza disso. Ali o público do Estúdio Clio, hoje tem muito interesse por audiovisual, já vem de uns anos, a gente está vendo isso, e então o audiovisual interessa a todo mundo, o cinema interessa a geral, todo mundo usa isso. Então é muito aberto o público interessado, vai desde a pessoa que é público e que quer conhecer um pouco mais de cinema, a pessoa que está interessada em escrever ou mesmo dirigir. E é bem isso mesmo. O audiovisual não é burocraticamente pegar um diálogo e cobrir com planos, ou só aplicar a linguagem, que a linguagem tem no manual, o grande plano geral, o plano detalhe. Não é disso que se trata. É saber olhar o roteiro, saber olhar o texto que tu está elaborando, entender o filme que está fazendo, para achar o uso melhor, mais expressivo da câmera, do texto, do som, da arte, da fotografia, conseguir amarrar esses elementos de uma maneira coesa e inovadora ao mesmo tempo e forte, se for num curta-metragem, mais forte ainda. Se for num longa-metragem, que a gente tem que remar muito para conseguir fazer um filme de alto nível, cada cena elaborada assim e também cada plano. Então é um curso que eu vou tratar desse tema, tema da dramaturgia, tema dos personagens, tema da constituição da cena e especialmente da construção dos planos. Né? Como trabalhar com o enquadramento, mais o tempo passando, que é o que o plano faz. O plano faz o enquadramento mais tempo, não o enquadramento mais movimento, que pode ser parado. Mas o que o cinema faz é isso, reproduz o tempo e usa isso para narrar. E isso que tem que usar para fazer bem feito. Bom, então uma oficina para leitores e quem pretende escrever tanto o roteiro e também direção. Então lembrando, oficina de direção e roteiro com o Guilherme Castro, cinematográfico, de 11 a 25 de 1, alguns dias lá no Estúdio Clio, na Rua José do Patrocínio 628. Agradeço a tua presença aqui, Guilherme, sucesso aí, boa sorte. Obrigado, Domício, a toda a equipe aqui do Estação Cultura, meus colegas aqui, o pessoal que está trabalhando, sabe que hoje em dia quem está atrás da câmera já é público, então agradecimento geral, tá? Me sinto muito prestigiado de poder estar aqui falando sobre esse curso hoje. Obrigado. Certo, valeu. Bom, o Estação Cultura faz um rápido intervalo e volta com música ao vivo com a Paula Buges e o Pedro Ruffi. Já voltamos.
E hoje nós recebemos os músicos Paula Buges e Pedro Uffi, que se apresentam no projeto Desconcerto do Parangolé Bar. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês. Estão passando férias, né, de verão em Porto Alegre. Vocês passar férias. E aí aproveitaram para dividir um pouco com a gente esse trabalho de vocês. Isso, a gente estava até comentando hoje, né? Viemos passar férias, combinamos uma apresentação descontraída no Desconcerto no Parangolé e acabamos na Estação Cultura, né? Que legal. Vocês moram há quanto tempo em Recife? A gente mora há 2 anos lá, né? Faz 2 anos agora. A gente foi morar lá porque a Paula passou no concurso para professora efetiva da UFPE. E daí a gente foi morar lá e acabou que eu fui entrando assim também na UFPE, né, agora. Nós dois estamos dando aula lá. Que legal. Essa carreira de vocês tem seguido paralela, né? No mestrado, doutorado e agora os dois dando aula na mesma universidade. Isso, muita sorte, né? Muita satisfação e muito trabalho também. Bom, nesse concerto, que é um desconcerto, né? Porque ali no Parangolé Bar é super bacana, quer dizer, é um espaço pequeno, né? Ele tem uma parte interna e uma parte externa, as pessoas ficam lá se encontrando, batendo um papo, tomando uma cerveja, comendo um salgadinho e, ao mesmo tempo, nesse caso desse projeto, né, ouvindo música de concerto no ambiente de bar. O que vocês acham disso? Eu acho ótimo. Eu acho que fazia tempo já que a gente precisava de uma coisa assim, né? Eu sempre quis fazer isso, na verdade. Eu tocava eu ia sozinho, às vezes com o violoncelo, tocava em cafés e tal. E a gente começou esse ano também, a gente quer dar um foco na música brasileira e também nas peças do Pedro, que ele vem compondo já há bastante tempo. Então é uma oportunidade maravilhosa, porque a gente pegou um repertório também mais descontraído, brasileiro, com uns ritmos aí do Sul e do Nordeste, né? Então acho que vai estar bem interessante. Agora, no início desse bloco, a gente ouviu o dueto do Pedro, né? E agora a gente vai para uma segunda música, que é Milonga. Por favor.
Pedro, como é que é o teu processo de composição? Bom, eu tive o privilégio, né, a sorte de estudar com 2 compositores, na época que eu estudava violão, no Projeto Prelúdio. Um deles é professor do IA, hoje em dia, o Fernando Matos, e o outro é diretor do Projeto Prelúdio, que é o Ricardo Mitidieri. E eles sempre me incentivaram muito a fazer composição. Então, durante todo o processo de passar para o violoncelo e arranjar um emprego em orquestra e depois fazer mestrado e doutorado, eu sempre tinha essa coisa na cabeça de criar coisas e explorar mesmo sonoridades, né? E aí agora eu tenho a alegria de ter uma grande violinista aqui que está participando desse processo. Aí acaba também influenciando de alguma que também maneira. é uma pessoa muito criativa. Eu falo para ele, a minha criatividade é mais na performance mesmo, eu prefiro ficar mais na performance, e aí eu comecei a roubar umas peças dele para fazer transcrição para violino solo, e aí agora a gente tocando os duos também. Vai ter também lá no Parangolé uma parte solo também das peças dele. E outros compositores também, né? Também. Vamos tocar Vila Lobos, né? Um compositor que é nosso colega na UFPE, o Gerson Torres, representante do movimento armorial. Legal. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Obrigado. Verão, próximas férias apareçam de novo. Sim. Venham visitar a gente aqui. Sim, com certeza. Obrigada. Legal. Lembrando, então, que o projeto Desconcerto, ele acontece neste sábado, 6h30 da tarde, lá no Parangolé Bar, Rua Lime Silva, número 240. A Estação Cultura de hoje fica por aqui, com mais um pouco, então, da Paula Buges e o Pedro Uffi. Tchau e até a próxima edição. Música